Dando continuidade aos assuntos que vão ser abordados na primeira semana de aula do curso de Mecânica Avançada da Etandroides, vamos falar agora de materiais. Então, vamos abordar os principais tipos de materiais, como as propriedades mecânicas influenciam na escolha de um material e como que podemos usar isso no projeto mecânico, que no nosso caso, o nosso projeto mecânico são os nossos robôs. Então, na engenharia, existem 3 tipos de materiais, sendo eles metálicos, cerâmicos e poliméricos, e a junção entre eles formam materiais compósitos. O primeiro tipo de material que vamos falar é o material metálico. Então, o material metálico tem boa condutividade térmica e boa condutividade elétrica e uma grande resistência mecânica, ou seja, suportam um grande esforço. Vocês viram na outra aula diversos tipos de fabricação de peças desse material. Essa diversidade na fabricação permite diferentes formas de peças, o que amplia muito o seu uso, ainda mais nas engenharias que requerem grandes esforços, como, por exemplo, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia aeronáutica, engenharia naval. Já o material cerâmico compreende todos os materiais inorgânicos não metálicos obtidos após tratamento térmico. Como propriedade, eles suportam altas temperaturas, porém são quebradiços. Então, eles vão ser utilizados como revestimentos de situação que tem alta temperatura, como, por exemplo, fornos siderúrgicos, a blindagem de ônibus espacial. Já o material polimérico é formado por macromoléculas resultantes da união de monômeros, natural ou artificial. Natural, podemos citar borrachas, e artificial, os plásticos de maneira geral e silicones. De fato, a indústria desse material cresceu muito, se fazendo presente no nosso dia a dia, como, por exemplo, em sacolas, para-choques de automóvel, canos de tubulação, tintas e até mesmo em chicletes. Já o material compósito é formado da união de outros materiais, com o objetivo de obter alguma propriedade. Por exemplo, à esquerda, a fibra de carbono, que tem a propriedade de ter uma alta resistência à tração. Então, ela vai ser utilizada como revestimento para aumentar a resistência à tração de componentes mecânicos. Por exemplo, à direita, uma hélice revestida com fibra de carbono. Agora vamos falar um pouco das propriedades mecânicas. Então, as propriedades mecânicas, ela vai definir o comportamento de um material quando ele está sujeito a esforços mecânicos. Ou seja, se o material vai se deformar mais ou menos quando uma força é aplicada nele. São importantes para a escolha do material para uma determinada aplicação, né, como num projeto mecânico, e é útil para podermos saber se uma peça daquele material vai falhar. Já o comportamento mecânico de um material, ele vai depender da resposta à força a qual um material é submetido. Essa propriedade, ela junta a deformação elástica com a tensão, o módulo elástico ou o módulo de Young. O gráfico à esquerda, ele mostra como se obtém o módulo de elasticidade. Então, através de um ensaio mecânico de um corpo de prova, né, lembrando que isso tem uma norma, o gráfico vai ser obtido e o carregamento significa que a intensidade da força está sendo aplicada ao corpo de prova está aumentando. E o descarregamento significa que a intensidade da força aplicada ao corpo de prova está diminuindo. Disso consegue-se tirar uma relação linear entre tensão e deformação. Então, essa inclinação da reta é o módulo de elasticidade. À direita, essa equação linear, ela relaciona a tensão com a deformação. Colocando em evidência o módulo de elasticidade, que é o E, então, eu estou dividindo a tensão, que é o sigma, né, pela deformação, que é o epsilon. Então, a gente sabe que a tensão ela pode ser encontrada da relação da força dividida pela a área de seção do corpo de prova, e a deformação é encontrada pela relação da variação do comprimento do corpo de prova pelo seu comprimento inicial.
Com isso, a gente consegue comparar diferentes materiais. Então, materiais com módulo de elasticidade menor vão se deformar mais do que materiais que têm um módulo de elasticidade maior. Por exemplo, na tabela, a última coluna representa o módulo de Young, né, o módulo de elasticidade. Nós podemos ver, por exemplo, que o aço tem um módulo de elasticidade maior do que o alumínio, ou seja, o aço vai se deformar menos do que o alumínio quando a mesma força for aplicada aos dois. Outra propriedade muito importante dos materiais é a densidade, pois com ela a gente consegue tirar o peso de uma peça. Então, peças com o mesmo formato e com materiais diferentes vão ter pesos diferentes. Em especial, vamos falar um pouco do aço e do alumínio, né, que são os materiais que vamos utilizar mais na Etandroids. Então, o aço, ele é mais resistente, deixa a peça mais resistente porque ele tem um maior módulo de elasticidade, porém, ele deixa a peça mais pesada. Então, muitas vezes a gente quer uma peça mais leve, a gente prefere o alumínio, porém, a peça fica mais maleável. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto que a gente vai escolher aço ou alumínio. Então, na Etandroids, nós temos os principais tipos de materiais, que são aço, alumínio, ABS e PLA. Então, o ABS e o PLA são os filamentos para impressão 3D. Então, esses vão ser os materiais mais utilizados, mas também há outros materiais. Por exemplo, os materiais viscoelásticos são silicones que vão funcionar como amortecedores. Já o acrílico vai ser utilizado para peças com cortes especiais que não vão sofrer tantos esforços mecânicos. Então, como que a gente pode escolher material para os nossos robôs? Então, a gente tem as especificações de projetos que a gente tem que respeitar, que são tamanho máximo, um peso máximo e restrições de movimento. Então, o robô, ele tem movimentos que são possíveis e movimentos que não são possíveis. Então, quando vamos projetar algumas peças, a gente tem que ver se ela vai inviabilizar o projeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração os materiais. Por quê? Quando eu falo materiais existentes em catálogos, é que existe um limite máximo e mínimo para o formato de um material. Por exemplo, chapas de aço. Vai ter um corte de um tamanho máximo e um tamanho mínimo, assim como tem uma espessura máxima e uma espessura mínima que a gente consegue encontrar. Já a fabricação é que também existe uma limitação, porque não temos acesso a todos os tipos de fabricação para um determinado material. Então, temos que levar isso em consideração no nosso projeto. Então, podemos fazer um checklist para fabricar uma peça para algum robô. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é os esforços que essa peça vai ser submetida quando esse robô estiver em movimento, ou até mesmo parado. A gente tem que propor um material que temos acesso. Temos que analisar se vai ocorrer uma falha dessa peça feita desse material. Temos que obter o peso da peça com esse material e analisar se está dentro da restrição de projeto. Então, como esforços que uma peça pode sofrer, nós temos 5 tipos de esforços, sendo tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção, mas isso só vamos tratar em detalhes na próxima aula. Quando eu digo propor um material que temos acesso, é tanto do ponto de vista da compra do material em si, do tipo de material, se tem por exemplo, uma chapa com a espessura que dimensionamos, o comprimento que dimensionamos, e quanto à fabricação dessa peça, por exemplo, o corte dessa chapa. Corte dessa chapa. Então, é possível cortar essa chapa do formato que a gente
projetou? A análise de falha vai ser para saber se a peça vai romper se usarmos esse material nela e aplicar os esforços. Então, na figura, mostramos o método dos elementos finitos, porque com ele a gente consegue saber como que a peça vai se comportar em diferentes regiões da mesma. Então, as cores significam isso. Então, vamos supor que a gente está analisando a falha de uma dessas peças. Então, a peça ela vai começar a falhar em diferentes regiões. Então, por exemplo, nesse caso, hipoteticamente, ela falharia primeiro na parte que tem a coloração avermelhada para alaranjada. Então, a última etapa nossa seria obter das últimas etapas seria obter o peso da peça com esse material. Então, por que é tão importante a gente obter o peso das peças? Porque mesmo se a peça não falhar, em robótica a gente tem que considerar a potência dos servos e dos motores, porque peças muito pesadas inviabilizam o funcionamento do robô, porque o servo pode queimar. O servo e o motor, na verdade, pode queimar, porque vai passar da potência dele, né, vai precisar de mais potência para movimentar o peso dessa peça. Então, algumas considerações finais que temos que pensar e levar, né, em conta quando a gente estiver escolhendo um material para as nossas peças. Por exemplo, o alumínio deixa a peça mais leve, mas dificulta a fabricação de formatos complexos porque ele é muito maleável. Então, essa peça pode se deformar facilmente. Já o aço, ele permite as peças mais robustas, ou seja, não se deformam facilmente, porém aumenta muito o peso, o que dificulta para os servos e para os motores. Já peças que não sofrem esforço podem ser feitas de PLA e ABS, pois a gente tem acesso diretamente no laboratório à impressora 3D, então se torna mais barato a fabricação. Já os materiais viscoelásticos, eles permitem reduzir a vibração e evitar falhas mecânicas, porém ele dificulta o controle, então a gente vai usar mais ele como revestimento para as peças.